Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente de todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, amiga, olá, amigo que acompanha diariamente essa nossa meditação aqui pelo nosso canal do YouTube, o canal Vida do Povo de Deus. É o costume da velha Rádio Clube de Santo Antônio de Jesus, o canal Boa Notícia, esse canal que quer deixar a nossa vida com sabor do Evangelho e assim animar a nossa vida enquanto povo de Deus em caminho, um povo de Deus que marcha, não é, para celebrar essa Páscoa desse ano e caminha sobretudo o rumo aos céus. Obrigado a você que acompanha também essa nossa transmissão aqui pelo nosso Instagram. A você que vai chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Abramos o nosso coração para essa palavra de Deus desta manhã. Hoje a liturgia nos oferece o Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos de 19 a 31. Eu vou me concentrar muito mais no texto do Evangelho hoje, porque eu estou fora de casa, como você está vendo, e eu não posso trazer todas as coisas que tem ao lado da Bíblia, de um lado do computador, onde eu posso acompanhar as coisas e ver as coisas que estão escritas. Hoje eu vou me valer do meu caderninho também, né? Estou dizendo sempre a você que fazer a revisão do seu momento de oração a partir desse caderno onde você registra o texto que você leu, os sentimentos, as palavras que foram chamando a atenção. Portanto, hoje é com esse instrumento que eu vou me valer para fazer essa meditação com você aqui no dia de hoje. E eu gostaria já de lembrar aquilo que eu estou dizendo a vocês durante toda essa semana, não é que o texto, quando a gente lê na liturgia, a gente deve olhar o contexto no qual o pequeno recorte que está sendo proclamado na liturgia, ele está inserido dentro da obra de um autor. É bom olhar sempre isso, não perder a ligação que o texto tem com o conjunto da obra inteira. E depois o chamado contexto da escuta, sobretudo nesse tempo que nós estamos vivendo, que é o chamado tempo forte, o tempo da Quaresma. O contexto que nós estamos usando para interpretar, para entender o texto que a liturgia nos oferece, é o fato de que na segunda semana da Quaresma nós ouvimos no domingo aquele evangelho da transfiguração de Jesus sobre um alto monte que nós identificamos como Monte Tabor, e que ali Jesus conversa com Moisés, com Elias, e estão ali como testemunhas 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E a gente já foi fazendo sempre ao longo dessa semana essas ligações entre eles. Olhemos para o contexto onde esse texto de hoje, Lucas 16, de 19 a 31, está inserido. É o Evangelho de Lucas, um evangelho que é escrito para pessoas que vêm do paganismo, para gente que é estrangeira, não pertence ao povo de Israel, um evangelista que tem uma sensibilidade muito grande para os estrangeiros, para os pagãos, para as mulheres, para todo um discurso com a misericórdia. E outra coisa que é muito forte no Evangelho de Lucas é esse discurso, essa atenção para com a pessoa e a figura do pobre. É um outro evangelho também em que a riqueza é sempre colocada sobre um olhar muito atento. Lucas conta para nós como eram os primeiros cristãos. Entre eles não havia necessitados. Cada um se vendia as terras, os campos, pegava o dinheiro que tinha conseguido e colocava nos pés dos apóstolos, para os apóstolos administrarem aquela riqueza, para aquele dinheiro, para que não houvesse entre eles necessitados. Então a gente não pode perder isso de vista. Depois é um evangelho que, estando atento muito para a atenção com os fariseus, diz que os fariseus eram os amigos do dinheiro. Palavras gerais sobre o Evangelho de Lucas. Agora, o Evangelho de Lucas, ele é também pensado com uma particularidade muito grande. No capítulo 9 do Evangelho de Lucas, Lucas conta, depois que Jesus tinha perguntado aos discípulos quem ele era, e Pedro faz a confissão de fé, não é? E que Jesus anuncia que ele morreria na cruz, e Pedro não entende muito bem aquele discurso.
Lucas conta que 8 dias depois Jesus sobe a um grande monte e se transfigura. Não diz como Mateus e como Marcos que foi 6 dias depois, porque dentro da lógica de Lucas tem uma outra coisa para ser referenciada. Dizer que foi 6 dias depois colocava o ser humano dentro da lógica do dia da criação, no 6º dia no qual o homem foi criado. O 8º dia para o povo de Israel, que agora crê em Jesus Cristo ressuscitado, para todos nós, o que é que significa o 8º dia? O 8º dia é o primeiro dia da semana, ou seja, é o dia no qual Jesus ressuscitou. Esse é o eco que quem lê esse evangelho precisa estar atento. Muito bem, depois que Jesus se transfigurou, diante deles 8 dias depois de ter anunciado a paixão e a cruz, no capítulo 9 de Lucas, no versículo 51, diz que Lucas tomou a decisão de subir para Jerusalém antes de ser elevado aos céus. Portanto, a morte, a ressurreição de Jesus, a paixão de Jesus é visto como uma ascensão, como já uma sua subida. E todo o resto do Evangelho, do capítulo 9, 51 em diante, vai ser essa subida de Jesus para Jerusalém. No capítulo 16, Jesus conta a história daquele administrador infiel, se lembra? Que ele estava roubando o dinheiro do seu patrão, fizeram uma denúncia e o patrão quis apurar as contas. E ele disse, eu de pedir tenho vergonha, para cavar não tenho forças. E aí ele resolveu dar um jeito nas contas dele para poder ser acolhido por outras pessoas. Ele resolveu fazer amigos com o dinheiro da sua iniquidade. Ele não estava administrando bem, mas agora quer usar o dinheiro para conseguir a sua amizade e assim depois, quando o patrão o desempregasse, ele poder ser acolhido na casa de alguém. Dentro desse contexto, desse texto, assim que abre esse capítulo, conclui-se com essa parábola que nós temos aqui no dia de hoje, que é a parábola que Jesus conta sobre um homem que é muito rico, diz o texto do Evangelho, e que ele dava banquetes todos os dias, que eram banquetes esplêndidos. Não é como se dissesse assim, eram banquetes reluzentes. Não é como se tivesse muitas lâmpadas acedas, lamposso, dali vem a palavra lâmpada que está por trás dessa palavra. Aí nós que já ouvimos falar da transfiguração essa semana, que Jesus ficou reluzente diante dos seus discípulos, a gente está vendo que tem gente que tenta reluzir por outras formas, né? Tenta reluzir criando impacto nas festas, nos banquetes que dá na sua casa. Diz que esse homem se vestia de púrpura. Você lembra que as vestes de Jesus ficaram resplandecentes também, de uma forma que ninguém poderia alvejar. A cor púrpura é a cor vermelha. Era a cor que no mundo antigo estava reservado para o imperador. Era uma cor também que era usada pelas prostitutas. Então, essa cor que está aí dentro, isso porque as prostitutas em um tempo muito antigo, elas desenvolviam também uma espécie de prostituição sagrada. Então por isso ali essa referência, não é? Para mim, para você que recebemos as vestes brancas do nosso batismo, como é que são as vestes que a gente continua usando no dia de hoje? Lucas dá essa informação desse homem que fazia esses banquetes esplêndidos, mas ele dá uma outra notícia. Não diz o nome do rico, não. Diz que esse homem fazia isso. E que à frente da casa dele tinha um pobre. E o pobre tem nome. O nome do pobre é Lázaro. Lázaro ou Eleazar significa Deus ajuda. O evangelho de hoje quer despertar em mim e em você essa consciência para a gente perceber que Deus ajuda. Mas não é só assim, ficar notando que Deus me ajuda porque agora eu estou na dificuldade, estou passando por uma crise, por uma hora assim, ninguém está olhando para mim e só Deus agora vai me socorrer. Não é só isso, não. É mais do que isso. Para a gente ver que na vida inteira da gente tem uma linha que, se a gente prestar atenção, Deus já estava ajudando há muito mais tempo. E muitas vezes somos nós que não damos valor à ajuda que Deus nos dá. Lembra daquela história daquele homem que diz que está tendo um enchente e que pede ajuda a Deus, e aí passa um numa barca, ele não vai, a água vai sempre subindo e vem uma outra ajuda, vem outra ajuda, vem outra ajuda, e lá para as tantas ele acaba ficando lá em cima da casa, morre afogado porque ele esperava que Deus aparecesse, não é, lá do céu, e não abriu os olhos para que as ajudas estavam vindo nas pessoas concretas. Muito
muito antes, não é? E ele desprezou todas as ajudas que ele recebeu. Então, Lázaro, o nome de Lázaro significa Deus ajuda. E essa é uma certeza que a gente deve colocar dentro do coração da gente, que de fato Deus ajuda a gente na hora das nossas necessidades e sempre na nossa existência. Aí o Evangelho diz que Lázaro morreu e foi levado para o seio de Abraão, e o homem rico também morreu e foi enterrado. Olha a diferença, um é levado para o seio de Abraão e o outro simplesmente é enterrado. A coisa que precisa ficar clara para mim e para você é que Jesus não está contando uma parábola para falar para a gente o que é que acontece depois que a gente morre, não. A parábola, ela é contada para a gente resolver a vida da gente aqui e agora. Não tem nada a ver com post-mortem. Está falando para o agora, para esse momento em que nós estamos vivos e estamos caminhando na certeza de que um dia nós vamos morrer. Você tem uma coisa mais certa na sua vida do que isso? Que você vai morrer um dia? Ninguém tem dúvida de que vai morrer. A questão é só a hora em que isso vai acontecer. É certa a morte. Então, enquanto nós estamos caminhando pela estrada para chegar a esse momento que é da certeza, a gente precisa estar atento a como é que a gente vive. E aqui agora tem umas coisas que são muito interessantes. É que o pobre que viveu aqui desprezado, cheio de feridas na porta desse rico, esse rico nunca prestou atenção nele. Eram os cachorrinhos que iam lá lamber as feridas de Lázaro. Agora, quando os dois morrem, o rico de lá da sua região dos mortos, ele olha e vê Lázaro no seio de Abraão. Aí o olhar dele se muda e ele enxerga no pobre uma chance para ele se salvar. Minha amiga, meu amigo, a gente precisa, enquanto está caminhando aqui na vida, perceber isso. Que o pobre, que é aquele mais necessitado, é uma chance também para a gente se salvar. Mateus, no capítulo 25, vai nos mostrar o juízo final. E Jesus vai dizer: eu tinha fome, você me deu de comer. Eu tinha sede, você me deu de beber. Eu estava prisioneiro, você foi me visitar. Eu estava doente, você cuidou de mim. Eu era estrangeiro, você me acolheu. Tá vendo? Enquanto nós estamos aqui no caminho, este a quem eu ajudo é a própria encarnação, é a presença de Cristo por meio da qual a salvação pode vir até mim. A gente não tem que esperar a hora da morte para que o nosso olhar se transfigure e a gente enxergue de fato quem o pobre pode ser. Mas aí ele olhava para esse rico e para esse pobre e achava que ele poderia fazer alguma coisa com ele. Ele pede: Abraão, meu pai, manda Lázaro pegar o dedinho dele, molhar aí, enfiar na água e tocar aqui na minha língua, porque o tormento nesse lugar que eu estou é muito grande. Olha só, ele chama Abraão de pai. Se Abraão é pai dele e Lázaro já está no seio de Abraão, Lázaro é o que dele? É um irmão, não é? Mas foi aquele irmão que ele não reconheceu durante toda a sua vida. O pobre é esse irmão desconhecido, é esse irmão que às vezes eu não sei o nome, mas é o irmão que pode ser a grande chance para eu aprender a transformar a minha vida e transformar o meu coração. Abraão vai responder dizendo para ele que há uma distância muito grande entre aqueles dois lugares e que ele não podia fazer aquilo. Não é de fazer com que molhasse o dedo para vir para cá, e diz para ele: recorda-te, meu filho, que durante a tua vida tu recebeste os teus bens, Lázaro somente esses dissabores. Recorda-te. No texto talvez que você tenha, tem aí lembre-se. O verbo meminice em latim pode ser traduzido como lembrar-se, como recordar, mas o verbo que está sendo colocado na tradução da Vulgata, pelo qual a gente se faz a tradução para o texto bíblico, é o verbo recordar. Aí eu acho que é interessante porque significa de novo, né? Quando diz assim, eu vou refazer uma coisa, significa que eu vou fazer de novo. A coisa foi feita, eu vou fazer de novo. Significa isso. E recordar é dar. De novo, dar o quê? O coração. Recordar significa usar o coração para ver as coisas. Ver as coisas com o coração. Aqui não significa ver as coisas com sentimentalismo, mas significa ver as coisas, o coração para o povo antigo é a sede da inteligência. Recordar significa olhar com inteligência para a vida da gente e perceber quantos bens foram dados na vida da gente. Quer ver uma coisa? Agora, com esse fenômeno do Covid, a gente anda tudo aí mascarado, né?
não pode nem respirar direito. Ai, agora olha só como é bom a gente poder respirar puro, né? Você já agradeceu a Deus porque você respira? Você está vendo quanta gente está morrendo até asfixiada por falta de oxigênio? E gente que para poder respirar nesses respiradores tem que se pagar muito caro, enquanto a gente, se não tem doença nenhuma, pode respirar tranquilamente. Quando é que a gente aprendeu a agradecer, a dar o coração a Deus, a dizer a Ele muito obrigado porque eu respiro? Dia de quinta-feira é dia em que a gente lembra a instituição da Eucaristia. Eucharistou significa eu agradeço. Portanto, um exercício que eu gostaria de propor para você hoje é o exercício da gratidão. O exercício para você se tornar agradecido porque Deus tem nos ajudado em tudo isso, em poder respirar, em poder caminhar, em poder agir. Às vezes quando uma pessoa está com uma bursite, a coisa mais simples, que é pentear o cabelo, ela não consegue fazer. Olha aí, a gente pode fazer todos os movimentos, né? Com os braços, com as pernas. Você reconhece isso e é agradecido a Deus por isso, porque você caminha. Quem está cometido aí pelo Covid fala, né, que não pode sentir o gosto de nada. Perde o gosto, perde o olfato. Olha, coisa simples, respirar, sentir o cheiro do perfume que você usa, sentir o cheiro do perfume da pessoa querida quando ela chega na sala, coisas que uma doencinha pode chegar e mudar e você não pode mais fazer isso. Ser agradecido. Portanto, o exercício de hoje é o exercício da gratidão por todos os bens que Deus tem dado a nós na nossa vida. Eu queria propor a você fazer isso no dia de hoje. Para fazer uma revisão de gratidão e ver todas as coisas pelas quais você pode e deve agradecer a Deus a cada dia. Porque você sente o sabor de alguma coisa, porque você tem alguma coisa para comer, porque você tem alguém que se preocupa com você, porque você tem alguém para se preocupar, porque você tem alguém para amar, porque você tem alguém que é sentido para você continuar vivendo. Olha, tanta coisa que a gente pode, no dia de hoje, parar e pensar. Mas quando aquele homem ouviu Abraão dizendo isso, né, que para ele pensar que ele tinha recebido todas as coisas boas na vida dele, ele parou, ele não quis prestar muita atenção no que Abraão estava dizendo. Aí ele faz um outro pedido para Abraão. Ele não presta, tem gente que não presta atenção no que está sendo dito, né? Elas ficam assim pulando que nem macaco, de galho em galho, não quer se converter, não quer mudar a mentalidade. Aí ele pede, pai Abraão, então manda Lázaro aí lá na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Eu tenho 5 irmãos e se alguém for daqui falar com eles, então eles vão se converter, eles vão mudar. E o pai Abraão disse, olha, eles têm Moisés e os profetas. Se eles não prestam atenção, ou seja, eles têm as escrituras, eles têm a palavra de Deus. Se eles não prestam atenção na palavra de Deus, então eles não vão prestar atenção, ainda que alguém ressuscite dos mortos. E teve alguém que ressuscitou dos mortos, não é minha amiga, não é meu amigo? Jesus. E aí? A gente está se convertendo porque Jesus ressuscitou dos mortos? A ressurreição de Jesus é para mim e para você a ocasião da nossa conversão, a ocasião de mudança do meu coração. A conversão é a gente tomar consciência de que alguma coisa não está bem na vida da gente e começar a mudar. É ter um verdadeiro arrependimento. Eu quero dizer uma coisa para você. Arrependimento não é quando você fica chorando não, viu? Arrependimento não é quando você fica desesperado e não sabe o que faz e chora, não. Arrependimento é quando você muda de conduta. É quando você deixa de fazer aquilo que sempre fez de errado. É quando realmente você descobre um caminho novo. E pega esse caminho para seguir. Então a proposta para a gente hoje é revisar a vida, ver todo o bem que a gente tem recebido de Deus através das pessoas, através da natureza, e ver que esses são sinais de amor. E esse exercício para adquirir o amor, como propõe Santo Inácio de Loyola, né? Esse exercício de sair olhando tudo que Deus fez por nós, como Ele se manifestou, como Ele foi bom na natureza que foi colocada por nós, nas pessoas que nos foram dadas. Nesse exercício a gente vai crescendo no amor, vai despertando na gratidão do nosso coração. E aí o que acontece? É que a gente pode ressuscitar. Você não precisa esperar morrer para ressuscitar. A gente ressuscita na medida que a gente se converte. Quem se converte passa a ter uma vida nova. Quem abraça o Evangelho, quem abraça a proposta de Jesus, não precisa esperar morrer para começar a viver de novo. Pode começar a viver de novo agora, porque deixa que a sua vida vá sendo conduzida pelo Evangelho, por essa boa notícia, por essa palavra que Jesus nos traz. Aí eu quero dizer para você, a gratidão pode ser educada.
a gratidão pode ser desenvolvida. E na medida que a gente educa a gratidão, a gente muda o coração da gente. A gente deixa de ser ingrato, porque tem muita gente ingrata nessa vida, né? Tem gente que acha que tem direito a tudo, é pretensiosa, não é? Acha que tudo é devido a eles. E quando não encontra aquilo que deseja, aí não é assim, repichou assim, vira um porco espinho, né? Olha, minha amiga, meu amigo, Jesus hoje quer justamente pegar e cortar, não é, o coração da gente e deixar que trasvase, saia de dentro de nós tudo aquilo que é ingratidão dentro do nosso coração. A conversa desse rico com Abraão parece até como que é Abraão conversando com Deus, né? Quando Sodoma e Gomorra estava para ser destruída, Abraão disse, mas se tiverem 10 justos, e se tiverem 5, fica ali negociando com Deus, barganhando, né? E depois a cidade acabou sendo destruída porque não foram encontrado aquele justo que Abraão pensava que podia ter. Esse rico também fica aí, querendo barganhar com o pai Abraão. O pai Abraão vai dizendo, vai mostrando para ele o que ele perdeu da vida. Mas só que eu e você, nós ainda estamos vivendo. Eu e você temos ainda a oportunidade. A gente não precisa barganhar. A gente precisa somente se converter. A gente precisa acolher a graça, vencer a ingratidão pela gratidão, deixar desenvolver este ser eucarístico no nosso coração, sermos atentos à nossa existência. Portanto, como exercício desse dia quaresmal, quero deixar para você esse exercício da gratidão, a contemplação para adquirir o amor, para adquirir a gratidão, para a gente ver que tantos bens foram colocados por Deus na nossa vida. Agora, o que é que acontece? Quando eu descubro que eu recebi muitas graças, que eu fui agraciado, eu me torno agradecido. E quando eu vejo que eu recebi muitos bens, o que é que deve acontecer? Eu devo ser benfeitor. Eu devo fazer o bem também. Eu não devo perder a oportunidade de ver que talvez na minha porta tenha algum Lázaro, alguém que espera a ajuda de Deus através de mim. Pode ser pouco que eu tenho para dar, mas aquele pouco eu vou abrir para entregar, para dar, para oferecer. Nessa certeza de que desse jeito se transforma, se transfigura para nós a nossa esmola, a nossa caridade, as nossas ofertas, e nós as vemos como aquilo que ela realmente é. Uma oportunidade de construir aqui na terra esse meu paraíso, porque eu já vou fazendo o céu presente na vida de alguém, aí eu vou preparando toda a minha eternidade como um céu, como um viver com Deus que é Pai. Mas para fazer isso, a gente começa prestando atenção nas Sagradas Escrituras, a gente presta atenção na palavra de Jesus. Pois bem, minha amiga, eu quero, chegando ao final dessa meditação, dar um abraço às pessoas que estão aqui nos acompanhando, a Dinéia Flores, a Leozinha Freitas, a Eli Coelho, a Kika Oliveira, a Lula Ordelo, a Rosa Santos, a Lilia, a Wallace, a Rose, quem mais aqui? A Dayara, a Ana Barreto, a Caio, vejo o Leo Passos também, aqui uma escritora história, bom dia para todos vocês, Ednaide, um abraço grande para você, ao Rogério Dias, a Maria Eureni, um abençoado dia também para você, a Fal Reis Sena, para a Emanuele, para a Cleonice, Sônia Carvalho, Marilúcia, quando faz essas abreviações, eu não sei se estou dizendo bem, né? A Consa Rezende, não é? Todas essas pessoas que por aqui vão nos saudando. A escritora história é Fátima. Fátima, um abraço grande para você aí em Brejo Santo, no Ceará. No Ceará, que tem São José como padroeiro, esse mês de março, no mês de São José. Um abraço grande aí para você, Fátima. Um abraço para todos vocês que vão aqui acompanhando essa nossa live, que vai chegando ao seu final, e desejando para você esse dia em que a gente cresce na consciência de que tantas ajudas a gente recebe de Deus, que cada um de nós é um pequeno Lázaro, e ao mesmo tempo nosso olhar deve se abrir para a gente ver os Lázaros que a gente tem em volta de nós, que espera que a gente se torne para eles um benfeitor, uma benfeitora. Um abraço também para a Anne,
Noé, que está chegando aqui agora. Um abraço, Deus te abençoe essa minha afilhada. Eu acho que ela deve estar aí em Aracaju, né? Então um abraço grande para vocês todos aqui, essa família nossa que vai se espalhando assim de norte ao sul desse Brasil de Deus, agora nesse momento ao vivo, e depois cada um de vocês que vai vendo aqui pelo nosso Instagram essa meditação ou no nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde nesse dia e sempre. Venha sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.